Boa noite, meus queridos. Boa noite. Quando a gente fala boa noite, tá claro assim, fica até mais difícil de responder, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meus irmãos, o cristão, ô Marcos, pode acender essa luz, por favor? O cristão, porque daqui a pouco escurece e acaba prejudicando a pessoa que está no vídeo. O cristão, ele é por natureza um vitorioso. Amém? Amém. Amém? Amém. Por que por natureza vitorioso? Porque espiritualmente, a natureza espiritual do cristão já é uma natureza de vitória. Mas a perspectiva de vitória do cristão não é a mesma perspectiva de vitória do não cristão. O cristão, ele é vitorioso por natureza em todas as coisas. A palavra de Deus diz que nós somos vitoriosos. E que o nosso Deus faria com que todas as coisas concorressem, ou seja, cooperassem para o nosso bem. Por isso somos vitoriosos. Quando o apóstolo João escreve a primeira carta, lá no finalzinho da sua Bíblia, primeira carta, 1 João capítulo 4, 1 João capítulo 4, versículo 4, só o versículo 4, ele diz assim: filhinhos, dizendo isso aos cristãos, filhinhos, estou lendo uma versão mais antiga, sois de Deus, e já os tende vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então, o apóstolo diz que nós pertencemos a Deus, eu e você, nós pertencemos a Deus. Então, o cristão, ele é propriedade exclusiva de Deus. Em Cristo nós nos tornamos propriedade de Deus. Não somos nós mais que somos donos de nós. Agora nós temos um Senhor que nos conduz, que nos guia, que nos leva, que nos abençoa e que é o nosso dono. E Ele que nos adota, que nos toma como propriedade dele, está em nós através de Cristo Jesus. E aí, de acordo com a Escritura Sagrada, esse estar em Cristo, ou Cristo estar em nós, já nos confere a vitória em todas as coisas. Todas as coisas. Mesmo diante das coisas que parecem, diante dos homens, uma derrota para você, cristão. Mesmo quando as pessoas olham para você e dizem assim: ih, ele perdeu, foi derrotado, tá lá, tomou uma goleada, 10-0. Para o mundo, parece que você foi derrotado. Mas Cristo em você faz de você vitorioso, mesmo tomando de 10-0. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o propósito de Deus. Se você pertence a Deus, se você é um cristão, se comprometeu com Cristo, você deve entender que você é de Deus. Sois de Deus. Você não é de você mesmo, você não é do mundo, você não é do diabo, você é de Deus. Então eu sou cristão, sou de Deus. Sois de Deus. Se eu sou de Deus, e aí ele continua, já é por natureza vencedor, porque já está em você a vitória, já está em você aquele que venceu o mundo, já está em você aquele que venceu as trevas, já está em você aquele que venceu a morte, já está em você aquele que derrotou a serpente, já está em você aquele que venceu a morte, ressuscitou, e ao terceiro dia demonstrou claramente a todos os seus discípulos que é um vitorioso. Já são vitoriosos. Então, quando o texto bíblico diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, nós devemos, como cristãos, eu e você, devemos nos apropriar de fato deste conceito cristão espiritual e não do conceito de vitória do mundo, porque o conceito de vitória do mundo é outro. Para o mundo, quando o mundo olhou para Jesus na cruz, o que o mundo pensou? O mundo olhou, alguns disseram: não é Deus? Dá ordem aos teus anjos?
para tirar você daí? Não foi assim? O mundo não olhou para ele, não falou, epa, perdeu, derrotado. Cadê? Está lá, morreu. Não ganhou. Foi pendurado num símbolo de maldição, foi amaldiçoado, foi lançado sobre ele todo tipo de injúria, de calúnia. O povo que recebeu ele ali alguns dias antes com mantos e palmas, dizendo, entra, bendito que vem em nome do Senhor, esse mesmo povo gritou depois, crucificam. Os discípulos o traíram, um discípulo foi lá e vendeu ele por 30 moedas de prata, o outro fez de conta que nem conhecia ele, os outros correram, cada um para o seu canto, escondeu todo mundo, não conhece esse homem, não sei quem é. É uma aparente derrota. Pareceu que era derrota, aspecto de derrota. Para o mundo era uma derrota. Morte. Mas para Deus não foi derrota. Foi a maior vitória que já aconteceu em todos os tempos. Porque Ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, todas as nossas dores. E esta aparente derrota nos trouxe vida, vida eterna, vida em abundância, nos concedeu possibilidade de experimentar uma comunhão profunda com Deus que havíamos perdido por causa do pecado. Então, meus irmãos, Deus, Ele altera a percepção. Quando você olha e pensa que aquilo é uma derrota, pode não ser uma derrota, pode ser uma grande vitória. Porque a perspectiva cristã é diferente. Ele já é um vitorioso por natureza espiritual, porque maior é o que está nele do que o que está no mundo. É o que o texto bíblico diz. Maior é o que está em você. Então, nas situações da sua vida, quando você olha para elas, você tem duas opções. Você vai olhar para elas de acordo com a perspectiva natural, humana, mundana, e você vai perceber que você vai olhar com o olho carnal, com o olho humano e dizer assim, não fui um vitorioso. Ou você pode olhar com a perspectiva divina e espiritual, bíblica, e dizer, maior que está em mim do que o que está no mundo. Já venci o maligno. Já fui vitorioso. Aos olhos do mundo parece que não. Aos meus próprios olhos talvez às vezes parece que não. Mas a palavra me garante que eu tenho em mim aquele que concede a vitória. Então, para que a gente possa discorrer sobre isso de uma forma mais clara, eu separei aqui alguns níveis de vitória. E você precisa ter na sua mente que a vitória de Cristo sobre a morte na cruz selou a sua vitória sobre a morte também. A sua condenação deixou de ser condenação por causa dele. Você não é mais condenado. Você, cristão, pela sua fé, recebe libertação da condenação que havia sobre você. E aí é uma vitória nisso. A maior de todas as vitórias. Mas a vitória de Cristo sobre a morte selou a sua vitória também sobre a morte. E se Jesus foi vitorioso, os imitadores de Jesus também são vitoriosos, porque neles Jesus está. Se o meu Senhor é vitorioso, vitorioso com Ele eu sou também, eu sou participante na vitória. A igreja é vitoriosa. É por isso que a Bíblia fala, quando Jesus mesmo disse, né? As portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a noiva, contra a igreja, contra você. Você, cristão, você é a igreja. Então não há possibilidade de derrota. Não há. E aqui eu separei alguns níveis de vitória na vida cristã. E um dos níveis que eu separei, coloquei ele como primeiro, porque considero esse nível o nível mais importante de vitória cristã. É o nível celestial. Celestial. Meu irmão, quando você chegar lá, quando o portão se abrir, você atravessar o portão, ausência completa de pecado, de sofrimento, de dor, e você desfrutar do que nem olhos viram, do que nem ouvidos ouviram, do que nunca jamais penetrou no coração humano, um lugar onde o seu Senhor disse que estaria indo preparar para você.
morada eterna, Nova Jerusalém. A Bíblia traz uma série de ilustrações para mostrar que quando chegarmos a esse ponto de desfrutarmos desta vitória, que será a vitória final, por isso que eu a considero como a mais importante, porque não adianta nada você ter todas as outras vitórias e não ter a vitória celestial, e o portão não se abre para você, e você não ouvir assim: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Sobre o muito foste fiel, sobre o pouco, sobre o muito foste fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Então, a vitória celestial, ela é individual, pessoal, ela é da noiva, ela é da igreja, ela é do cristão. Então, quando você se compromete com Jesus, entrega a sua vida a Ele, você já abre esta porta na sua vida. Então, se você não se comprometeu com Jesus ainda, eu encorajo você a desfrutar da vitória celestial. É uma vitória que ainda não se concretiza aqui nesta vida. Ela vai se concretizar quando você morrer, ou quando o Senhor Jesus voltar e falar assim: noiva, sobe, está na hora. Está na hora. Está na hora de desfrutar tudo aquilo que vocês passaram um tempão aí falando sobre isso, cantando sobre isso, e a vitória final, a vitória celestial agora vai ser desfrutada na prática, em tempo real com vocês. Vamos embora. Sobe todo mundo. Então a vitória celestial, ela é conquistada na cruz de Cristo, com o sangue de Cristo derramado, pela graça de Cristo derramada em nós. Não porque nós merecemos. Nós não merecemos. Eu não mereço. Você não merece. Nenhum de nós merece a vitória celestial. Nós merecemos o inferno, meus irmãos. Eu e você merecemos a condenação. Se você olhar para o seu próprio coração e ver o tanto que você é mesquinho, o tanto que você falha em relação a Deus, o tanto que você erra em relação a Deus, o tanto que sua história de vida traz de erros em relação a Deus e em relação ao próximo. Nós não somos merecedores da vitória celestial. Mas mesmo a gente não sendo merecedor, o amor derramado na cruz faz com que a gente possa experimentar a vitória celestial. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Você, cristão, experimenta da vitória celestial. Se você não tem convicção que vai chegar um momento que você vai experimentar a vitória celestial, eu já quero te desafiar a repensar os seus conceitos, a repensar o seu estilo de vida e a repensar o seu compromisso com Jesus. E tomar uma decisão por Jesus hoje e fazer com que esta morte na cruz realmente tenha um sentido, um significado real, prático, confessando Jesus hoje como Senhor e Salvador da sua vida. E desfrutando já da promessa desse nível de vitória, a vitória celestial. Eu gosto de correr. E eu gosto de lutar jiu-jitsu. São duas experiências muito boas. Quando você termina de correr uma corrida que foi muito cansativa, e aí você vê lá na frente linha de chegada. É fantástico. Você está ali correndo, sei lá, 21 km, 10 km, numa circuito das estações, sei lá, e você está já cansado, você está, sabe, no limite. E aí você olha, falta 1 quilômetro, falta 500 metros. E aí na hora que você ultrapassa aquela linha ali, seu chip está no seu pé ali, faz a leitura do seu tempo, e você dá a musculatura relaxa. Aí você senta uma água, pega uma bananinha, porque a organização da prova sempre deixa uma bananinha lá, sempre deixa uma maçãzinha, um isotônico, aí você pega, toma. Aí você tem aquela sensação de missão cumprida. Cruzei a linha de chegada. Quando você está lutando jiu-jitsu e você finaliza o oponente, você está ali, você aplica um golpe que a pessoa que estava com você, o Cauê e o Everton estão dormindo, não era para você ver. Papai pregando, dá um cutuco no Everton aí, cheiro. Congresso dos Embaixadores foi pesado, hein? Eles passaram no final de semana. Pastor Edmilson, um amigo meu, tem um trabalho muito bonito com crianças, com adolescentes da idade deles, embaixadores do rei. E esse final de semana ele reuniu 500 meninos da idade deles, lá no Jeová Jiré ou na Pousada do Rei, filho? Jeová Jiré, né? Lá na Jeová Jiré,
e passou esse feriado inteiro fazendo brincadeiras, culto todo dia, pregação. Talvez eu ouvi bastante pregação lá agora, estou bem cansado, agora estou dormindo na hora que o papai está pregando. Acorda aí, filho, acorda aí. E se alguém dormir, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Mas então, você está lá, você aplica um golpe. É porque estão cansados, viu? Que estão pegar muito sol. É porque os embaixadores são tipo escoteiros, então faz vários. Só que é cristão, né? É batista. Então, se você dá um golpe e o oponente pega e perde, você ganha, você fica aquela sensação de missão cumprida. Essa vitória celestial, meus irmãos, vai produzir em nós uma sensação inigualável. Esta vitória final vai possibilitar para mim e para você, eu e você, nós vamos desfrutar, eu e você, vamos desfrutar de uma sensação que nós nunca tivemos na nossa vida. Você pode somar todo o prazer que você já sentiu, todo o prazer, não vai chegar aos pés da vitória celestial. Se você mantiver a sua mente fixa nisso, que o céu, a perfeição do céu, a glória celestial, o prazer no céu, toda a dinâmica de experiência de ausência de sofrimento no céu, será algo incrível. Você consegue encarar a terra de uma forma melhor, mais positiva. Você vai saber que o que você passa aqui é de fato aquilo que o apóstolo Paulo falou, uma breve e momentânea tribulação. Quando você mantém a sua mente fixa na vitória celestial, tudo que você passar aqui, você passa através de outra perspectiva. O problema é que muitos cristãos acham que essa terra será, de fato, o que nós vamos viver. E aí fica o tempo todo vivendo só o momento presente. E não projeta para o futuro as promessas que o Senhor fez para nós. Como o povo do deserto, era isso que fazia com que o povo do deserto se desviasse da presença de Deus. O povo ficava assim, mas a terra prometida ainda está vindo. É lá na frente, Rio. Nós estamos caminhando aqui no deserto, Moisés tirou a gente do Egito para morrer aqui. Não chegou, cadê a terra que não cumpriu ainda? O coração do servo de Deus deve estar fixo. Josué e Caleb não desviaram do seu momento, fixaram os olhos na terra prometida. Se o Senhor prometeu, o Senhor há de cumprir. Tenho hoje o mesmo vigor que tinha há 45 anos atrás, quando saí lá de trás, disse Caleb. Estou pronto para encarar os desafios que o Senhor tem para a minha vida. Por quê? Mantinha os olhos fixos na promessa de Deus. Você consegue manter os seus olhos fixos na promessa da vitória celestial? Se não, já quero encorajar você a tomar essa decisão na sua vida. A partir de hoje a minha vida vai ser assim. Vou manter meus olhos fixos na vitória celestial. O céu é o limite. O céu é o meu alvo. É lá na vitória celestial que todas as coisas se realizarão de fato. Haverá plenitude, incorruptibilidade. Não haverá choro, não haverá dor, não haverá ranger de dente, não haverá nada. Só haverá coisa boa. Se eu quero desfrutar disso só aqui nessa terra, eu não estou tendo a perspectiva cristã correta. Se eu quero desfrutar de todas as benesses do céu aqui na terra, para que eu vou para o céu? Vitória celestial é a primeira dimensão. É o primeiro estágio e o mais importante estágio de vitória na vida do cristão. Um outro estágio de vitória na vida do cristão é o estágio de vitória familiar. Porque quando Deus faz o mundo, Deus não pensa numa igreja. Deus não vai lá no Éden e fala, então vou fazer uma igreja batista do coração aqui no Éden. Igreja batista do Éden. Pronto. Não. Deus faz o quê? Deus cria uma família. Vai lá, Adão, Eva, filhos e filhas. Às vezes a nossa cabeça ela é assim, a gente lê as páginas da Bíblia e a gente não percebe que tem um salto ali de 500 anos em cada, 200, 100 anos. A gente não sabe que tem um salto longo de uma página para outra. Às vezes a gente pensa que era só Adão e Eva no paraíso.
Caim, Abel e Sete. Não era. Caim e Abel são mencionados como o primeiro homicídio. Mas existiam outros filhos e filhas, né? Porque quando Caim mata Abel, o que Caim faz? Foge. Para onde? Para onde Caim foge? Para uma cidade. Já tinha gente lá. Né? Ali é o relato do primeiro homicídio. A terra já estava sendo povoada. Nós não podemos ser inocentes, não. A gente tem que ler a Bíblia com inteligência. Então, aqui a gente tem uma família sendo criada. E aí a gente vê a Bíblia o tempo todo falando da família. Eu e minha casa? Eu e minha casa? Aleluia. Vitória familiar. Deus quer que o cristão tenha vitórias familiares. Que a nossa família seja consagrada a Ele. Que a nossa família seja abençoada. Que a nossa família, de alguma forma, receba o precioso e poderoso toque do Espírito Santo. Deus quer os nossos filhos na presença dEle, meus irmãos. Consagrados a Ele. Isso é uma grande vitória. Isso é uma grande proteção espiritual que o cristão desfruta quando nós conseguimos criar os nossos filhos na presença do Senhor. Quando os nossos filhos até dormem na hora que o pai está pregando. Que bênção. Né? Mas podiam estar onde? Numa matinê, lá no... nem sei mais. Na minha época era hipódromo, Olímpia. Essa hora, 17 horas. Saía lá do Venda Nova, ia lá pro hipódromo, com as gangues, fazia as danças mais esquisitas do mundo. Rafael tá rindo ali, porque Rafael lembra. Estava lá também, né, Rafael? Não, você não era nem nascido ainda, seus irmãos estavam. Renato estava com certeza. Renato Rodrigo. Você é de uma geração mais... É uma bênção. Vitória familiar é isso. É nós desfrutarmos da presença de Deus e conectar. E aí, sabe, gente, toda família tem problema. Pastor, achei que era só a minha. Achei que era só meu marido que era chato. Achei que era só meu marido que pegava no meu pé. Achei que era só minha esposa que é goteira. Só meu filho que dá trabalho. Gente, a gente acha que é só a gente. Né? A gente olha assim para o pastor, por exemplo, e fala, não, mas que homem abençoado. É um santo dentro de casa. Olha lá, uma auréola. Tu vê na auréola na cabeça dele. Não dá trabalho nenhum para a Karina. Karina é abençoada. Que mulher abençoada. Olha para a cara da Karina. Olha que... Rosa, né, Rosa? Que anjo, Rosa. Rosa vê a Karina pregar, Rosa fica assim, flutuando. Que mulher ungida, que mulher abençoada. Vai comer um quilo de sal, Karina, para você ver. Vai comer um quilo de sal com Charlie para você ver. Nós todos somos difíceis. Temos dificuldade, temos problema, temos limitações. Nossa família, todas as nossas famílias são difíceis. Porque somos seres humanos. Mas há uma promessa de Deus de vitória familiar. Meus irmãos, consagremos as nossas famílias ao Senhor. Oremos pelos nossos pais. Oremos pelos nossos filhos. Coloquemos debaixo da proteção do Senhor todos os nossos familiares, inclusive aqueles que não querem se proteger, porque é garantido. O Senhor quer que nós experimentemos vitória familiar. Sabe aquele filho que se ora por ele e fala, tá difícil esse moleque. Esse aí só faz o quê? Não. Ora, porque vai chegar a hora que ele vai se prostrar diante do Senhor. Ora. Maior é o que está em você. Maior é Jesus. E quando você olha com o olho humano, você vê o que você vê. Aquilo que Satanás às vezes faz, aquilo que o mundo às vezes faz. Mas a Bíblia diz que você é de Deus, que você já venceu, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Então o que você vê não vale. O que vale é o que Deus falou que vai acontecer. Ora. Ora. Vitória familiar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vitória material. Ué, pastor, é o Charlie mesmo que está falando? Vitória material? Isso faz parte da vida cristã? Faz, claro que faz.
Infelizmente, alguns dos nossos irmãos, entre aspas, alguns não são nossos irmãos, porque nós não devemos comungar do ensino que eles ministram, transformam esse aspecto da vida cristã no único. E aí colocam aquilo que é chamado de teologia da prosperidade como única teologia da igreja, como foco, né? Você só é abençoado por Deus se você passar por vitórias materiais. A perspectiva cristã das vitórias materiais é diferente da perspectiva dessas pessoas ou da perspectiva do mundo. A maior vitória material da vida de um cristão não é somente adquirir bens, mas também ter domínio sobre os bens que ele adquire e não deixar que os bens que ele adquiriu o dominem. Essa é a vitória material. Não interessa se você tem um Fusca, se você tem uma BMW, se você não tem nada. Qualquer que seja o nível salarial que você vive, qualquer que seja o nível financeiro que você desfrute, se você tem Jesus em você, a ausência do dinheiro ou a presença do dinheiro não vai dominar a sua vida. Você não será um escravo, um servo de Mamon, porque você é um servo de Jesus, um escravo de Jesus. Mas o cristão, ele se beneficia de princípios bíblicos para prosperar materialmente. Porque o pensamento cristão, a mentalidade cristã, ela não é uma mentalidade revolucionária. A mentalidade revolucionária prega a ideia de que todo mundo tem que ser igual e de que nós temos que pegar o dinheiro de todo mundo, dar para o Estado, e o Estado é que vai distribuir isso para todo mundo. Então, os que são mais preguiçosos vão desfrutar do trabalho dos que são menos preguiçosos, e logo os que são menos preguiçosos vão parar de trabalhar, porque eles vão ganhar mesmo tanto do que são mais preguiçosos. Para que eu vou ser mais trabalhador se eu vou ganhar mesmo tanto, se eu vou... E aí isso acontece naturalmente. Não é essa a mentalidade cristã. A mentalidade cristã diz: digno é o obreiro do seu salário. Vai ter com uma formiga, ó preguiçoso. E institui a ideia de que nós devemos acordar cedo, colocar a nossa vida diante de Deus e trabalhar duro. Trabalhar duro. Quando o povo chega diante da terra prometida, ela está lá. Né? Na hora que o povo chega, pá, chegou. A terra é exatamente aquilo que Deus havia prometido. Aí Moisés vai lá e Deus fala: e agora, Deus? Deus fala: conquistem, trabalhem, guerreiem. Eu trouxe vocês até aqui, agora é hora de vocês fazerem a parte de vocês. Vai lá. Façam a parte de vocês. Meu irmão, minha irmã, talvez você tenha dificuldades financeiras. Talvez você tenha dificuldades e limitações, problemas. Mas a palavra de Deus quer que você desfrute de uma vitória material, de uma prosperidade material, baseada num pacto, num compromisso entre você e Deus. Entre quando você para de ser um murmurão e um reclamador, ó vida, ó céus, ó azar. Lembra desse bichinho? Lembra o nome desse bichinho? Do manda-chuva. Uma hienazinha do manda-chuva? Não, rabugento é... rabugento tinha uma risadinha engraçada. Esse é do manda-chuva. Esse aí, a irmã é muito jovem ainda. Isso aí é manda-chuva, é lá da minha infância. Manda-chuva. Ó mina, ó céu, ó azar. Ficava reclamando. O povo do deserto vivia reclamando. O povo vivia só na parte ruim da vida. Só uma espécie, sabe quando eu gostava de falar isso antes, até parei de falar um tempo, quando tem tipo um corvo no seu ouvido, que você pensa assim: não, eu acordei hoje de manhã, quicando, eu estou quicando, né? Então vai a Mariana que gosta de quicar, porque ela quer pilhadinha. Eu estou aqui quicando, vamos fazer, tá. Aí vem o corvo, não vai dar certo. Não, mexe com isso não. Vai sair lá fora, vai chover. O sol está lá, não é que você pisar lá fora vai chover. Vai ter um passarinho que vai fazer um cocô certinho na sua cabeça. Não sai, não corre atrás não. Não! Fica estagnado.
Meus irmãos, em nenhum minuto, Deus quer que nós fiquemos estagnados e parados. Deus quer o seu povo em movimento. Jesus estava com os apóstolos ali, os discípulos ali. Tem uma hora que Jesus chega para ele e fala assim: vocês vão lá, comprem capas, comprem mantimentos e comprem armas. Armas, ele não usa a palavra arma, ele usa espada, né? Espada é a .40 da época, é a arma da época. Todos os apóstolos andavam armados, era comum isso. Não confiavam que o Estado ia nos defender. Nós é que somos bobinhos. Nós é que confiamos demais, né? O Estado tem que nos defender. E o Estado enfia isso na nossa cabeça e a gente acaba acreditando, né? E aí a gente morre, muitos morrem aí porque não podem se defender, ou muitos perdem seus bens por isso. São 60 mil homicídios por ano no Brasil. Boa parte dessas pessoas poderiam se defender se eles tivessem a mesma precaução que os apóstolos tinham. A mesma. Mas o governo, pelo menos o último governo, os últimos governos não permitiam que você tivesse essa precaução. Mas eu acho que isso vai mudar. Pois bem, Jesus diz: vai lá e compra. Vai lá e se prepara, se previne. Então, Jesus nunca mandou a gente ficar estagnado. A palavra de Deus não orienta a estagnação. Tanto que nós temos críticas de autores seculares em relação aos protestantes, porque o espírito do capitalismo está misturado com o espírito do protestantismo, com essa força de vitória, de conquista, de ir atrás. O Weber fala sobre isso, Max Weber. Alguns criticam os protestantes porque no protestantismo, na percepção de mundo evangélico cristã, ela não tem essa percepção de que as coisas vão cair do céu. A percepção é que existe uma parceria entre o céu e a terra. É uma parceria. Não é só ficar assim: vamos para o mosteiro e fica lá que vai cair do céu. Não. O céu faz a sua parte, mas a terra também faz a sua parte. Então, se você está aqui agora, faça a sua parte. Corra atrás. Se esforce. Deus quer que você tenha vitórias também, mas se você ficar vivendo só baseado no que o corvo sopra no seu ouvido, ou só baseado nas reclamações que o seu coração produz, ou só baseado nas circunstâncias que você está vivendo, você vai ficar girando igual um cachorrinho assim, no entorno do rabo. É assim, girando. Tem que quebrar. Tem que quebrar o ciclo. Tem que mudar, tem que agitar as águas, tem que dizer assim: Deus, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer? O que o Senhor quer mais? Eu quero mais. Então, vitória material faz parte de um compromisso entre você e o que Deus quer de você. Quarto estágio: vitória sobre o mal. Deus quer que você vença Satanás. Amém? Sabe por quê? Porque o que está em você já venceu. Se o que está em você já venceu, ele já está derrotado diante da sua presença. É por isso que não há possibilidade. Não existe possibilidade teológica. Não existe possibilidade bíblica de você, cristão, morada do Senhor, templo do Espírito Santo, de alguma forma estar dominado por Satanás. O máximo que ele pode é colocar o prato na sua frente para você comer. E você pode meter o pé no prato que ele colocar. Agora, entrar em você e obrigar você a comer o prato, ele não tem poder para isso jamais, porque ele já foi derrotado na cruz. Satanás treme quando vê o Senhor. Satanás foge quando vê o Senhor. É por isso que Tiago diz: resistir ao diabo e ele... Só você bater o pé e dizer: pá! Eis aqui um servo do Deus Altíssimo. Eis aqui aquele a quem pertence Jesus. Sou morada de Jesus. Quem é você, seu fraco? Não há possibilidade. Algumas igrejas, alguns grupos religiosos usam Satanás como se... Coloca Satanás como se ele fosse, poderoso. Mas isso é para manipular a mente dos incautos. O cristão genuíno, o cristão inteligente que usa a mente, que lê a Bíblia, sabe que Satanás é um derrotado. Já foi derrotado na cruz. Ele, quando se levanta diante de um cristão, ele se levanta para cair. Porque não há poder. Há poder é no nome de Jesus. E Jesus quer que você desfrute dessa realidade. Deus quer que você tenha fé, que você é vitorioso sobre o mal. Ai, pastor, mas e o mal olhado? Ai, pastor, fizeram uma macumba para mim lá na minha escola.
uma pessoa tem inveja de mim, ou lá no meu trabalho. Não. Maior é o que está em você, meu irmão. Não há possibilidades. Isso aí é sincretismo espírita. Isso aí é você acreditar em algo que está fora da palavra. A palavra diz que Jesus é o seu escudo. Jesus é a sua força. Jesus é aquele que quebra qualquer maldição lançada sobre você. Não há possibilidade de vitória do mal sobre a sua vida. Mas você precisa se apropriar desses conceitos. Se apropriar com fé dessas coisas. Se aplicá-las na sua vida. Quinto e último, porque eu estou estourando meu tempo aqui. Quinto e último. Vitória sobre o mal, sobre Satanás. Vitória sobre o eu. Quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. Venha na minha pegada. Meu irmão, Jesus quer que a gente desfrute dessa vitória. Quando a gente quer ir em direção ao inferno, mas aí Jesus nos muda e nos coloca em direção ao céu. Mas meu coração quer ir em direção ao inferno. Eu quero. Eu quero caminhar para cá, longe da cruz. Eu não quero a cruz. Não quero a cruz. Quero ficar longe de Jesus. Mas eu sou servo de Jesus. Existe uma graça irresistível. Um poder atrativo que faz com que o meu eu seja confrontado, constrangido e eu sou atraído para a cruz. Eu sou atraído aos pés da cruz. Mas para ser atraído aos pés da cruz, existe uma parceria entre eu e a cruz. A cruz está vazia. Jesus está em mim. E eu preciso segui-lo. Ele não vai me obrigar, ele vai me atrair como um imã para a presença dele. Vitória sobre o eu é garantida na palavra de Deus para o cristão. Então, meu irmão, minha irmã, se você se entregou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, se você realmente tem um compromisso com Jesus, olha, eu sou um cristão, eu realmente congrego, estou congregando na igreja, eu tenho uma palavra de Deus na minha casa, eu vivo, deixa eu te falar um negócio. Você experimentar na prática na sua vida a vitória celestial, que é uma promessa para o porvir, a vitória familiar, que é uma promessa para o hoje, para o agora, a vitória material, a vitória sobre o mal e a vitória sobre o eu. Maior é o que está em você do que o que está em mim. O apóstolo João é muito claro, e eu vou finalizar lendo mais uma vez. Filhinhos, vocês são de Deus e já os tem de vencidos, já são vencedores, porque maior é o que está em vocês do que o que no mundo está. Louvado seja o nome do Senhor. Curve sua cabeça. Ore ao Senhor agora, e nesta oração já vou desafiar você. Qual o desafio, pastor? O desafio de fazer um compromisso de não só ouvir que você é um vencedor, não só entender que você é um vencedor, mas a partir de hoje sair daquela porta ali já como um vencedor. Sair daquela porta ali como alguém que sabe que maior é o que está nele. E se você não tiver Jesus em sua vida, faça esse compromisso hoje e saia dessa porta com ele em sua vida. Ore ao Senhor agora e se comprometa. Deus, em nome de Jesus, te oramos, te agradecemos pela tua grandiosidade, pela tua maravilha de graça, pelo teu amor sobre nossas vidas. Te agradecemos porque o Senhor concedeu a vitória àqueles que o servem. A vitória já foi concedida. O melhor do Senhor já foi dado na cruz para nós. Obrigado. Louvamos o teu nome por isso. Deus, em nome de Jesus, teus servos que aqui estão querem, de fato, fazer um compromisso com o Senhor. Um compromisso de viverem sob a perspectiva correta. A perspectiva de que são vitoriosos. Já venceram o maligno. Já venceram. Já são vitoriosos, porque neles o que habita é maior do que habita no mundo, Deus. Que isso seja uma realidade prática. Que quando o teu servo e a tua serva se acordarem de manhã, eles possam pisar o pé no chão sabendo que vão vencer mais um dia na tua presença. De que vão obter mais uma vitória na tua presença.
de que vão desfrutar de mais uma vitória na tua presença, e que se as coisas não estão correndo bem, ainda que as coisas não estejam correndo do jeito que ela queria naquele momento, o Senhor será glorificado, porque vai ter vitória nisso também. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Deus, em nome de Jesus, que essa seja a nossa realidade. Que nós sejamos esse tipo de cristão. Que nós vivamos desse tipo de perspectiva cristã. Vitoriosos em Jesus. Vitoriosos que pertencem a Jesus. Que desfrutam da presença contínua e intensa do principal morador ilustre de cada coração aqui. Jesus Cristo, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, vitorioso eternamente, Alfa, Ômega, primogênito da criação, aquele que é, que era e que há de vir. Amém. Que essa seja a realidade dos meus irmãos que aqui estão, que essa seja a minha realidade, seja a realidade das nossas famílias, seja a realidade da nossa igreja, Deus. E que nós possamos verdadeiramente crer pela perspectiva espiritual e não carnal, não humana, e viver desta forma, crendo que já somos vitoriosos, no nome precioso de Jesus.